Conheça a FESP. Centro de Ciências da FESP. Um lugar de arrepiar os cabelos. Um lugar que você pode tocar e aprender na prática. Aparelhos que ensinam e ao mesmo tempo divertem. Despertam a curiosidade. Cenário da Mata Atlântica. Cerrado. Sala Verde. Experimentoteca. Conheça a vida dos insetos. Personagens interessantes. Da Terra à Via Láctea. O Planetário. Embarque nesta incrível viagem pelo universo. Centro de Ciências da FESP. Um mundo de conhecimento para você. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Veja hoje no FESP em Ação. Vamos saber mais sobre câncer de próstata. Reciclagem com caixa de leite longa-vida. No quadro de entrevistas, vamos entender a lei da ficha limpa. Começa agora mais um FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Olá, nosso programa hoje começa com um alerta. O câncer de próstata atinge 1 em cada 6 homens no país. Mas, se for descoberta no início, a doença pode ser tratada. Veja como na reportagem de Marcelo Augusto. Não tem como evitar. A partir dos 45 anos, todo homem deve procurar um urologista pelo menos uma vez por ano e fazer o toque de próstata. Vale lembrar que só o exame de sangue não é o suficiente para saber se a pessoa corre o risco de ter câncer de próstata. E esse tipo de câncer é o que atinge 1 a cada 6 homens no Brasil. Se descoberto precocemente, é 100% curável. Segundo orientação médica, todo homem deve fazer o exame de próstata a partir dos 45 anos de vida. Esta é a única forma de detectar precocemente o câncer que, se descoberto no início, é facilmente tratável. Todo homem deve buscar a prevenção, prevenir sobre o câncer de próstata. Como que deve ser feito isso? Ele deve ser feito com acompanhamento médico, através de 2 exames. O exame anamnese, primeiro, escutar o paciente, ouvir suas queixas, fazer o PSA e fazer o toque. Existe algum exame que é melhor que o outro? Não, tem que ser os 2, o PSA e o toque retal. Apesar de vários homens acharem que apenas o exame de sangue é o suficiente, o médico explica que não é bem assim. Justamente porque 10 a 20% dos tumores de próstata vêm com PSA normal. Ou seja, o paciente faz o PSA, não, o meu está normal, não preciso de toque. Negativo. O toque é fundamental. Mas a idade para o check-up muda se os homens forem de cor negra e tiver histórico de câncer de próstata na família. A partir dos 45, todo homem deve fazer o exame de toque e o PSA. Negros e indivíduos com história familiar de câncer de próstata devem fazer com 40 anos. Então é 45 a população de um modo geral, e a partir dos 40, os negros e quem tem história de câncer de próstata na família.
Seu João nunca tinha procurado um urologista, mas depois de sentir dificuldades para urinar, descobriu que estava com problema na próstata e precisou operar. Não, aí isso aí, o problema que deu foi só no canal mesmo, que eu te falei, da próstata. Só no canal, vai fechando, vai perdendo o sentido um pouco da urina, né? Aí vai minguando, aí foi com tratamento com ele. E o senhor já tinha feito algum exame da próstata antes? Não fez não. Aí depois que eu fui vendo isso aí, eu fui tratar com ele. Então eu queria que o senhor aproveitasse agora para alertar os outros homens. A próstata não dói, a gente não sente nada, mas tem que ir no médico de ano em ano. Não. Aí você tem que tratar, de ano em ano, você tem que tratar da próstata. Fazer exame, né? Faz pedido de exame de sangue, de urina, de tudo. O senhor chegou a operar ou não? Não, fiz cirurgia. E hoje leva uma vida normal, tranquilo. É a mesma coisa. Essa hora que você sente ruim, não sente nada, não ofende nada, pode ficar tranquilo com a operação. Durante o atendimento médico, o doutor explica para seus pacientes o que é e onde está localizada a próstata. A próstata é uma glândula que está localizada. Aqui eu tenho esse demonstrativo aqui. Aqui está a bexiga. Vamos começar. Aqui está o rim direito, rim esquerdo, ureter, bexiga. Aqui é o canal da urina, a uretra. Aqui está o pênis e aqui está a próstata. A próstata tem o peso de 15 a 20 gramas, é o tamanho de uma noz. Qual que é a função da próstata? A próstata, a função dela é produzir o líquido seminal, é que vem no ejaculado. Esse líquido seminal é que dá vitalidade ao espermatozoide. O médico explica que não existe outra forma de saber se a próstata está alterada, a não ser pelo toque retal. Quando a gente faz o exame de toque retal, você palpa toda a próstata. Se ela tiver uma consistência fibroelástica, está normal. Se ela tiver uma consistência endurecida, isso é um critério para fazer a biópsia de próstata. Provavelmente, quando a próstata está dura, a chance de ter câncer aumenta bastante. Mas dá para curar? Dá para curar. A intenção da cirurgia para câncer de próstata, a intenção é uma cirurgia curativa, desde que diagnosticado precocemente. Por isso que a gente fala, todo mundo tem que fazer o exame a partir dos 45 anos de idade. O que muitos homens não sabem é que, por não fazerem o exame de toque, o câncer, uma vez instalado, atinge os ossos e aí não tem muito a ser feito. A gente tem um sistema de rastrear os órgãos-alvo, né, de metástase, que seria a disseminação da doença. E no caso da próstata, a gente tem isso muito comumente acontecendo nos ossos. Então, quando a gente perde o controle da doença inicialmente, a gente perde quase que na totalidade, resultando em metástases ósseas. Essas metástases são infiltrações do osso por células da próstata, né, do câncer da próstata. Esse paciente ele chega normalmente com PSA alterado, que é um mecanismo de segmento desses pacientes, e aí a gente solicita um exame chamado cintilografia óssea, que mapeia todos os ossos do corpo e localiza áreas suspeitas de metástases. A gente confirma essas metástases com raio-x, tomografia ou ressonância, né? Em relação a sintomas, esses pacientes frequentemente chegam com fraturas patológicas por conta dessas metástases ou com dores localizados nesses pontos de metástases. A abordagem desses pacientes é clínica, então a gente normalmente propõe um tratamento baseado no metabolismo do tumor, e como o câncer de próstata ele está intimamente ligado à testosterona, né, o hormônio masculino, a maioria dos tratamentos iniciais para o câncer metastático da próstata é na forma de bloqueios hormonais ou de tratamentos chamados hormonioterápicos. O profissional explica que os homens podem viver muitos anos com o câncer evoluindo lentamente e aí pode ser tarde demais. A gente não pode falar em cura. Então, quando a gente tem um câncer descontrolado, né, que inicialmente foi tratado ou com cirurgia ou com radioterapia, e no segmento a gente detectou que a doença voltou, a gente a partir daí não conversa mais em cura, a gente conversa em controle da doença. A gente mensura isso através do PSA, que é a medida da proteína que a célula tumoral produz e que cai no sangue,
a gente vai medindo. Se o PSA baixou, a gente está conseguindo controlar a doença. O PSA subiu, a gente está perdendo o controle. E através desse manejo, a gente vai tratando, às vezes para um pouco o tratamento e vai levando esse paciente. Não podemos esquecer que é um paciente de 60, 70 anos. Então, se a gente conseguir levar ele mais 10, 15, 20 anos, está de bom tamanho. A rede pública de saúde tem urologistas disponíveis para a população. Portanto, você, homem, não se esqueça, a partir dos 45 anos é fundamental realizar o exame periódico da próstata. E veja no próximo bloco como transformar uma caixa de leite longa-vida em caixinhas de presentes ou até mesmo porta-objetos. E ainda hoje, a lei da ficha limpa que pode ajudar a evitar a corrupção no país. Até já! Conheça a FESP. O Centro Integrado de Recreação e Esportes da FESP é uma grande área de lazer com piscinas, quadras poliesportivas, quadras de peteca, areia, campo society, quadras de tênis, academia ao ar livre, estacionamento, quiosque central com banheiro, cozinha, bar, churrasqueira e ampla área verde. Podem frequentar o CIRI alunos da FESP com a carteirinha estudantil, DCE, funcionários e seus dependentes cadastrados, grupo de associados e visitantes mediante convite. Escolas e entidades também podem utilizar as dependências do CIRI. Basta apenas solicitar autorização do Conselho Curador da FESP. O Centro Integrado de Recreação e Esportes da FESP fica na Rua Colorado, número 700, no bairro Eldorado. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. E no novo quadro Boa Ideia, caixas de leite longa-vida que podem se transformar em lindas caixinhas de presentes ou até mesmo porta-objetos, dependendo da sua criatividade. Acompanhe. Iremos realizar agora uma oficina de reciclagem. E antes de darmos início aos processos, gostaria de ressaltar a importância da coleta seletiva. Quando você separa seu lixo de acordo com as propriedades do material, plástico, vidro, papel, você possibilita que esse material possa ser reciclado ou até mesmo reutilizado. E essas ações são extremamente importantes, porque além de diminuir a quantidade de lixo descartada diretamente na natureza, que é atualmente exacerbada, podemos diminuir também a quantidade de material extraído da natureza. Isso agride bem menos o meio ambiente. Nós vamos aprender agora a fazer a reciclagem com a caixinha. Ela pode ser usada para enfeite, para dar de presente para alguém. Então a gente vai pegar a caixinha de leite e a gente vai cortar essa parte aqui, ó. Aí ela vai ficar assim, cortada. Depois que a gente cortar, a gente vai pegar o primer. A gente vai pegar o primer e vai passar uma camada nele. O primer, ele vai aderir com mais facilidade à tinta que a gente vai passar depois. Então a gente vai passar uma camada e aguardar para secar. Depois que ela secar, a gente vai passar mais uma camada. Aí o resultado que a gente vai ter vai ser isso aqui. Depois das duas camadas do primer, aí a gente pode escolher se vai fazer a colagem na caixinha ou se a gente vai trabalhar com a tinta. Se a gente
optar pela colagem, a gente vai colocar um pouco de água com a cola normal mesmo, em um copinho separado. E a gente vai passando aqui camadas bem finas e colando o papel. A gente vai fazer esse processo na caixinha toda. O resultado da colagem vai ser esse aqui. Essa sacolinha aqui. E se vocês optarem também por pintar, a gente tem esse modelo. E esse modelo aqui também, que foi utilizado a caixinha, só que a gente só cortou essa parte aqui. E temos esse outro modelo também. Agora é só usar da criatividade, reciclando os materiais, contribuindo com o meio ambiente e até o nosso próximo encontro aqui no Centro de Ciências. Toda quarta-feira é uma boa ideia para você. E no próximo bloco, uma entrevista com a jornalista Luciana Ricardino vai ajudar a esclarecer as dúvidas sobre a lei da ficha limpa. Já, já. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. Nossa entrevista de hoje vai ajudar a esclarecer as dúvidas sobre a Lei da Ficha Limpa. É o quadro Seus Direitos, com a jornalista Luciana Ricardino. Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto da Lei da Ficha Limpa. Nós vamos conversar com a professora do curso de Direito, Tayara Lemos. Professora, o projeto Ficha Limpa completou agora 2 anos, né? Vai completar agora em maio 2 anos. Eu queria saber, né, quais foram as conquistas que esse projeto trouxe para a Justiça Eleitoral brasileira. Bom, as conquistas foram inúmeras. A gente pode observar em vários âmbitos, no âmbito prático realmente e no âmbito até mesmo simbólico, né? A gente sabe que é muito difícil fazer um projeto de lei de iniciativa popular. Os critérios exigidos pela Constituição são muito complicados da gente atingir. Uhum. É necessário que pelo menos 1% da população eleitoral, dos eleitores nacionais, assinem esse projeto. E, além disso, esse 1% tem que estar distribuído em 5 estados da federação, com pelo menos 0,3% de cada um desses estados. Então, é muito difícil. Isso atualmente representa mais ou menos 1.300.000 assinaturas. Então, em primeiro lugar, só da gente ter conseguido essas assinaturas já é uma grande conquista. Então, o que isso representa no nível simbólico é imenso, né? A gente tem, então, que
isso representa a força da participação popular, da democracia participativa. Então, se no país a nossa democracia é eminentemente representativa por causa do voto, nessas manifestações nós percebemos a participação da população e a força que tem a democracia participativa também. Então, sob esse ponto de vista, isso demonstra social, de eficácia social mesmo, que isso representa socialmente. A força que a população realmente possui, que nós podemos mudar as coisas se quisermos. Você acha que isso ajudou a população assim, a ter uma noção disso, né? Claro. Dessa capacidade de mobilização, que eu acho que até então ainda não se tinha, né, um exemplo tão forte dessa mobilização. Com certeza. A gente teve, além da lei da ficha limpa, só mais 3 projetos de iniciativa popular. Um deles foi a lei de crimes hediondos, que foi patrocinada pela Glória Pérez, novelista e tudo. Tivemos uma lei também da década de 90 sobre corrupção eleitoral e uma outra sobre o Fundo Nacional de Habitação. Então foram pouquíssimas leis nesse sentido. A que gerou mais repercussão foi a lei da ficha limpa, inclusive, dados os escândalos que agora chegam à tona, que antes eram maquiados, os meios de comunicação não eram tão disponíveis, né, à população. E hoje a gente percebe o quanto isso ganhou proporção mesmo, né, quão grande foi a proporção. Mas, talvez, com relação aos efeitos técnicos da lei, a gente também pode observar em 2 esferas. Uma delas é a esfera da aplicabilidade da lei da ficha limpa, que a gente já percebeu os efeitos nessa eleição de 2012 municipais. Isso aconteceu em 2012. Nós tivemos vários candidatos impedidos de se registrarem, alguns com os registros cancelados, outros com os diplomas nulificados, que já tinham sido diplomados, e o próprio cancelamento, a nulidade de algumas eleições municipais. Né? Então, nós tivemos recentemente, há 2 semanas atrás, eleições municipais em 16 cidades, incluindo algumas de Minas Gerais, Diamantina, por exemplo. Tem algumas cidades que tiveram que fazer novas eleições porque as contas não foram aprovadas de acordo com a lei da ficha limpa. Então, novas eleições municipais tiveram que ser feitas com candidatos mais apropriados, adequados à lei, entre outros efeitos que impediram as elegibilidades. Então, esse é um efeito técnico importantíssimo. A gente percebe essa eficácia mesmo na prática. E um segundo efeito técnico seria a formação de uma plataforma de pesquisa enorme. Nós hoje podemos, então, antes de escolher os nossos candidatos, entrarmos em sites, né, que estão à nossa disposição e lançarmos ali o número ou o nome dos nossos candidatos para consultarmos se eles são ficha limpa ou não. Então, o acesso à população e a gente poder escolher agora os nossos candidatos de acordo com as suas fichas, né, é também um efeito técnico enorme. Bom, então essa questão, né, do efeito técnico, eu gostaria que você explicasse um pouco a respeito, né, de que modo, né, um candidato ele pode ser anulado, né, ele pode ser, como se diz, né, como que a candidatura dele pode ser cancelada de acordo com a ficha limpa. E se, no caso, assim, já que as eleições já passaram, você acabou de citar aí algumas cidades que tiveram que refazer as eleições, então significa que após um candidato tomar posse, se for comprovado, né, se transitar em julgado, se ele for condenado, então a lei tem efeito, ele perde o cargo, seria assim? Vamos construir isso direitinho, porque a questão do trânsito em julgado nem é mais necessária segundo a lei da ficha limpa. Nós tínhamos uma lei, que era a Lei Complementar número 64, que foi a lei que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa. Nesta lei de número 64, a antiga Lei das Inelegibilidades, que era o nome dela e ainda é assim que ela é conhecida, havia já uma série de previsões de possibilidades para que o candidato não fosse eleito, para que ele então fosse considerado inelegível. A lei da ficha limpa, ela amplia estas possibilidades de uma maneira imensa. Ela cria mais ou menos cerca de 27 outras possibilidades, além das que já eram previstas pela Lei Complementar 64. Então, agora, a gente tem as possibilidades já previstas nessa lei, que foram modificadas e mais endurecidas, a lei ficou mais rígida, entre outras que foram contempladas. Então, hoje, por exemplo, um candidato que for condenado por crime, ele tem mais ou menos 10 crimes ali que ele pode ser condenado para ser considerado inelegível.
E tem um ganho também que não é tão considerado, não é considerado ganho, não é unânime essa consideração de ganho. Na realidade, o próprio STF diverge a respeito desta contemplação, que é o quê? A lei da ficha limpa, ela passa a considerar inelegíveis não só os candidatos que tiveram condenação transitada em julgado, que no caso assim, não é possível mais recursos. Não cabe mais recursos quando se faz coisa julgada. Agora, a lei da ficha limpa também considera inelegíveis candidatos que foram condenados por acórdãos, por tribunais, no caso, órgãos que não são monocráticos, órgãos colegiados de juízes. Como seria isso? Vamos lá. Simplifica pra gente. A gente tem a primeira instância, que é o juízo monocrático, um único juiz decide a situação. E nós temos a possibilidade de recursar uma segunda instância, onde tem um órgão colegiado, não é um único juiz que vai decidir um recurso. É um órgão colegiado, mais de um juiz em geral. Nos tribunais, por exemplo, de justiça estaduais, nós temos 3 desembargadores que vão resolver uma situação. Isso é um órgão colegiado. Então, nós temos o TJ, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Então, as decisões de órgãos colegiados agora também são consideradas, mesmo que caiba recurso ainda. Então, elas já são suficientes para condenar, para fazer com que aquele candidato seja considerado ficha suja e não possa mais ser sequer eleito. E se ele for eleito e por acaso não se descobriu nada antes das eleições, ele não foi considerado ficha suja, ou porque não foi processado, ou porque foi processado, mas o processo ainda está em andamento e sequer foi julgado por órgãos colegiados, ou sequer teve o trânsito em julgado, ou ainda a condenação na primeira instância. Acontece a condenação numa primeira instância por um juiz monocrático, não vale, então ele recorreu e esse recurso ainda não foi julgado, e aí ele foi eleito. Né? Ou então as contas dele não foram aprovadas em um primeiro momento, mas foram aprovadas em um primeiro momento, mas depois numa revisão percebeu-se que as contas não deveriam ter sido aprovadas. Todas essas possibilidades estão contempladas na lei da ficha limpa. Então o que acontece? Dependendo do tempo em que essas constatações forem feitas, ele poderá então ter o seu registro não considerado, né? Não se faz o registro, ou cancela-se o registro já feito desse candidato, ou ainda, se ele já tiver sido, inclusive, diplomado, ele pode, então, ter esse diploma nulificado. Então, se ele já tomou posse, já assumiu, ele pode ter isso como considerado nulo. E aí a lei amplia, inclusive, o prazo dessa inelegibilidade. Antes, esse prazo era variável, era considerado, dependendo do que ele incidia, era considerado 4 anos, 5 anos, pela lei antiga. Com a lei da ficha limpa, padronizou-se um prazo de 8 anos. Então, 8 anos a partir da sentença condenatória. A partir, então, ou da sentença que transitou em julgado, ou dessa sentença desse órgão colegiado, desse tribunal que o considerou ficha suja. Então, agora a gente tem essas possibilidades todas, né, que são previstas, todas elas pela lei. Então, a gente tem também, Luciana, algumas possibilidades, né? Eu vou citar algumas assim: crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a administração pública, ou mesmo desvio de verba, crime de lavagem de dinheiro, e não só crimes, sanções administrativas também, improbidade administrativa, entre outras coisas, né? Então, a gente também tem todo um aparato agora legal. Tá certo, professora. Então, muito obrigada aqui pela sua participação. Larissa, então agora é ficar de olho com você. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-6077. Nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá! FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.